Pode sentar, queridos. O Senhor é maravilhoso, amém? Eu quero compartilhar nesses próximos minutos com os irmãos uma palavra que fala sobre sonhos ressuscitados. Sinto que a gente está num tempo de viver a palavra que o Senhor declarou em Joel no capítulo 2, no verso 28, ele diz: acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? Quantos são filhos aqui? Vai profetizar. A Bíblia diz: os velhos sonharão, os jovens terão visões. E sinto que esse é um tempo onde Deus realmente vai fazer cumprir muita coisa. E eu sinto também que numa velocidade muito rápida, muito além daquilo que a gente imaginou, muito além talvez daquilo que a gente tenha planejado para esse tempo. Então, eu quero ler um texto da Bíblia com você, Colossenses capítulo 1, só para dar uma base inicial para aquilo que a gente vai falar. Verso 16 a 20, a palavra de Deus diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém? Todas as coisas, tudo se sustenta, tudo tem o seu sentido, tudo é através dele. Nós cantamos muitas vezes aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que nós estamos vendo, tudo que foi falado, tudo que nós vamos viver ainda, foi tudo criado por ele. Fala para o teu vizinho assim: a sua vida está nisso. Fala, os planos que ele tem para você estão nisso. Fala, os sonhos que ele sonhou para você estão nisso. Amém, querido? Ele criou todas as coisas, tudo está criado nele. E a gente precisa ter o entendimento disso. E quando eu falar de sonho aqui, eu não estou falando, é importante entender, das nossas questões pessoais. A gente vai caminhar por isso, mas não é o meu sonho da casa própria, embora a casa possa fazer parte do plano de Deus. Não é o sonho do carro do ano. É os sonhos que o Senhor sonhou para nós, amém? Vamos ter um entendimento disso? E eu creio que o Senhor plantou muitos sonhos dele na sua vida, e como Deus é legal, como diz o João, ele deixa a gente participar, né? Os sonhos são dele, os projetos são dele, os planos são deles, a glória é dele, mas ele deixa a gente dirigir o carro. Não é legal? Então, irmãos, tudo está relacionado a ele. Semana eu estava lembrando de uma história. Tinha um soldado japonês, ele é um soldado da Segunda Guerra Mundial. Não pede para eu falar o nome do japonês aqui, porque é difícil. Talvez o Felipe saiba um pouco de japonês, né, Felipe? Mas esse soldado, o batalhão que ele estava, foi encurralado numa ilha que se chamava Guam. E essa ilha, uma ilha que tinha muitas cavernas, e uma ilha que ficava lá logo depois da batalha de Pearl Harbor. E esse soldado japonês, ele ficou preso, ele ficou naquela ilha, escondido, durante 28 anos. Durante 28 anos, ele achava que a guerra não tinha acabado. Então ele colocou um monte de armadilha, ele se alimentava de plantas, de ratos que apareciam, insetos, significa barata, gafanhoto e tudo mais.
Porque ele acreditava que a guerra não havia acabado. Ele ficou preso ali. 28 anos depois, alguém descobriu que tinha uma pessoa lá. E isso só dando um contexto, eles saíram jogando panfletos pelas ilhas, dizendo que a guerra tinha acabado, mas ele não acreditava nisso. E 28 anos depois, alguém encontrou ele lá e tentaram tirar ele daí. Ele falou, você precisa ir embora, a guerra acabou. Ele falou, não, a guerra não acabou, vocês estão querendo me tirar daqui para me matar, para acabar comigo. E foi uma luta para convencer ele a sair daquele lugar onde ele estava. Essa história é verídica. Ele não queria sair dali porque ele não acreditava que a guerra tinha acabado. E depois de um tempo, ele saiu dali. É interessante que a história desse rapaz, depois conversando com ele, algumas pessoas descobriram o seguinte, ele tinha duas razões para não sair da ilha. A primeira razão é porque ele realmente não acreditava que a guerra tinha acabado. Mas a segunda razão é porque a família dele, ele tinha passado uma infância muito dura, muito difícil. A família dele era muito dura e ele não queria voltar para a família também. Então ele preferiu ficar escondido ali. Por que eu estou contando essa história? Porque existem muitas pessoas que, assim como esse soldado japonês, se enterraram em algumas situações, assim como aquele soldado. E como é que eu me enterrei, pastor? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu nunca mais piso naquele lugar. Eu nunca mais falo com aquela pessoa. Eu nunca mais vou tentar aquele emprego novamente. Eu nunca mais vou falar com fulano, porque o que ele fez para mim não tem perdão, percebe? E algumas pessoas se fecharam uma porta e se enterraram dentro de uma caverna, comendo rato e barata, espiritualmente. E quando eu falo isso, eu não estou falando de uma forma natural. Espiritualmente, muitas pessoas se fecharam. Espiritualmente, muitas pessoas esqueceram do plano que Deus tinha de liberdade, de graça, de amor, do plano que Deus tinha de nos levar para o céu, do plano que Deus tinha de trazer uma vida nova em Cristo Jesus. Muitas pessoas deixaram de lado isso por conta de eu não faço mais, eu não piso mais, eu nunca mais falo com tal pessoa, eu nunca mais vou em tal lugar, eu nunca mais. Eu quero dizer algo para você nesta manhã. Ele não quer que você fique aí, escondido na caverna, comendo rato e barata, amém? Fala para o teu vizinho, Deus quer que você coma os manjares dele. Hoje é um dia de ceia. O Senhor quer que você experimente na sua vida, não somente ir para o céu, mas o poder da ressurreição de Cristo Jesus, em cada área, em cada milímetro, em cada vírgula, em cada ponto, em cada palavra da história que Ele escreveu para você. Ele quer que você experimente, eu experimentemos o poder da ressurreição. Alguns talvez tenham entrado aqui hoje dizendo, meu casamento está terrível, pastor, meus filhos não falam comigo, eu estou desempregado, meus negócios estão indo mal. Sabe o que eu quero dizer? Lembrar você nesta manhã, meu irmão, você não está morto. Você fala, bom pastor, mas nós cansamos de ouvir aqui que para receber de Deus eu tenho que morrer. Você está morto para o mundo. Mas você está ressuscitado com Cristo. E em Cristo, você vive. Olha para o teu irmão e fala assim, você está morto para o mundo. Para as coisas do mundo. Para o plano do mundo. Fala, mas em Cristo, você vive. Amém, querida? Então Deus não te chamou para ficar enfiado dentro de uma caverna, com a história que Ele tem preparada, escrita para você, com os sonhos que Ele sonhou para você, com os planos que Ele planejou para você. Deus não preparou para que você ficasse lá, Ele quer que você saia. A palavra de Deus para você hoje é, você não está morto, mas você vive junto com Cristo Jesus, você habita com Ele nas regiões celestiais. Amém? Aleluia. Agora, como é que nós andamos e ativamos esses sonhos, e andamos no plano e no projeto de Deus? A Bíblia diz que o justo viverá como? Pela fé. Não é pela minha força. Não é a obstinação. Não, porque agora eu determino, em nome de Jesus. Engrossa até a voz, né? Vai se cumprir, não é por aí. É por fé.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que existem vários tipos de fé. Eu quero falar de duas aqui, talvez que as que a gente está mais acostumado. Primeiro é a fé preventiva. Fé preventiva é aquela fé, como alguém que vai viajar e faz uma oração no carro antes de viajar. Nossa família faz essa oração, tá bem? Então antes que você pense que eu estou sendo sarcástico, não estou. Nós fazemos isso. Aquela oração preventiva, né? Senhor, guarda a nossa viagem, guarda a nossa ida. Senhor, nos protege, coloca os seus anjos na frente. Senhor, eu vou dormir, então, antes de eu dormir, Senhor, guarde o meu sono, que amanhã seja um dia abençoado, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir todas as coisas e tal. Eu tenho um projeto, por exemplo, meu trabalho, escola, seja lá o que for. Então eu oro, Senhor, coloque a tua mão, traz clareza. É a fé preventiva. A gente está acostumado com ela. É a fé que a gente ora antes, né? Para que dê certo. Para que possa acontecer. Crendo que o Senhor pode colocar a mão e nenhum problema com isso. Deve ser assim, amém, irmãos? Continue orando antes de viajar, antes de dormir, ao acordar. Amém? Isso é uma grande bênção. Nenhum problema. Mas, eu quero falar de um tipo de fé que é a fé ativa. Em outras palavras, é a oração que eu preciso fazer quando as coisas já deram erradas. Existe uma fé que as coisas não deram errado, não aconteceram ainda. Hebreus 11 fala que eu chamo a existência, né, as coisas que não são como se já fossem. Mas existe uma fé que eu preciso exercer quando as coisas já deram erradas. Ou esses deram erradas, não é necessariamente dar errado, mas não aconteceu do jeito que eu imaginava que tinha que acontecer. Não aconteceu do jeito que eu pensava, ou que eu tinha planejado que acontecesse. Significa necessariamente que deu errado. Essa é a fé que Jesus exerceu, por exemplo, quando ele chega diante de Lázaro, João capítulo 11, diante do túmulo, Lázaro estava morto há 3 dias. A vaca já tinha ido para o brejo. Coisa já tinha acontecido. Depois Lázaro estava morto. Há 3 dias. Jesus chega ali e fala assim, já cheira mal. As pessoas não acreditavam mais, olharam para Jesus e falaram, já cheira mal, Senhor. E Jesus disse, não morreu, dorme. Não, mas como? Essa é a fé ativa, a coisa já aconteceu. Não aconteceu do jeito que todo mundo esperava. Jesus vai e libera uma palavra. Alguns vão dizer assim, pastor, como é que eu posso ter fé? Essa fé, se amanhã eu tenho que pagar aquela conta e não tem dinheiro. Pastor, eu estou com uma dívida hoje. Pastor, eu preciso resolver meu casamento agora. Eu entrei na igreja, pastor, eu já vi muitas situações assim. Eu entrei na igreja dizendo assim, Deus me dá uma palavra porque eu vou separar hoje. Está errado, deu tudo errado. Minha mulher foi embora de casa, meu marido foi embora de casa, não quer saber mais de mim. Meus filhos estão perdidos, como é que eu faço? Fé ativa, a coisa já não aconteceu. Você precisa ativar isso. Eu ativo pelo Espírito, pela fé. Eu declaro, criei, por isso falei. Agora, por que a gente tem dificuldade com essa fé de quando as coisas já deram erradas? Preste bem atenção nessa frase que eu vou te dizer. Nós temos a tendência, Deus está escrevendo a nossa história, amém? Você crê nisso? Deus escreveu uma história para você. A gente escreve, ali Deus está escrevendo na mão. Eu vi o João escrevendo o decreto lá em Cipó, eu fiquei até com inveja, porque eu só estou digitando, e ele pegou um papel ao maço. Fazia uns 20 anos que eu não vi um papel ao maço, e ele pegou o papel ao maço. Irmãos, ó, apóstolo raiz, aqui, ó. Me deu cãibra só de ver ele escrevendo. E Deus está ali, ó, escrevendo a tua história. Para o meu filho eu tenho preparado isso, para o meu filho eu tenho esse caminho, para o meu filho. E aí, em algum momento, a história não acontece do jeito que a gente imaginava. Mas Deus está escrevendo. E sabe o que a gente faz? Nós tomamos o lugar de Deus, e no meio da frase, que não está completa, eu coloco um ponto final. Preste bem atenção nisso, querido. Deus não colocou ponto final. Nós colocamos. Então, não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. O ponto final significa terminou. A vírgula significa a história continua.
Aquilo que Deus falou a teu respeito, continua. Aquilo que Deus planejou para você, continua. A história que Deus está escrevendo, continua. Então não coloque um ponto final, onde Deus colocou uma vírgula na sua vida. Porque a história dele comigo e com você não acabou. Talvez a gente esteja passando por problemas, alguns estejam passando por dificuldades, alguns precisam de uma palavra específica, amém. Mas não coloque um ponto final, onde Deus escreveu, onde Deus colocou uma vírgula, porque a história de Deus não acabou. Filipenses diz, aquele que começou a boa obra, há de terminar, há de concluir, até o dia de Cristo Jesus. Sabe, queridos, tem pessoas que vivem com esse ponto final, que destoa, que deixa a frase esquisita. Já pegou uma frase mal escrita? Você tenta entender, falando, por que esse cara colocou esse ponto aqui? Não tem nada a ver. Fora os erros de português que a gente comete. Deus não escreve errado, nem por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas corretas, e Deus sabe usar as vírgulas e os pontos, amém? Quando Deus fala acabou, acabou. Quando Deus fala vírgula, continua, continua. Quando Deus fala pula uma linha, 2 dedinhos, parágrafo. Quem é desse tempo? Uma vez a professora me deu uma bronca, porque ela falou assim, eu falei 2 dedos, eu falei, mas eu coloquei, é que meu dedo é pequeno, professora. Tem gente que vive com isso, parece que a história não acabou. Quando nós olhamos para a Bíblia, lembra de Elias aqui, a Bíblia diz que Elias, eu não vou falar desses milagres, mas ele teve 7 grandes milagres no ministério dele. 7 vezes. Não vou entrar neles aqui. 7 coisas milagrosas que Deus fez através de Elias. Aí vem Eliseu. Eliseu, ele vem e ele fala assim, eu quero porção dobrada. E ele pega a capa de Elias, e a Bíblia diz que ele recebe porção dobrada. Aí começa o ministério de Eliseu. Nós contamos 13 milagres no ministério de Eliseu. O dobro de 7 é quanto? 14, né? Amém? Vocês estão comigo aqui, né? 7, 14. Agora eu vou até fazer a conta aqui, porque eu tô... E aí, irmãos, pensa só. Aí Eliseu morreu. Fecharam a tumba de Eliseu, colocaram ele lá. Eu fico imaginando o seguinte, a Bíblia não diz isso, tá? É a minha versão. Imagina que alguém fez uma lápide no túmulo de Eliseu, fala um grande profeta, homem de Deus, mas faltou um milagre. Eliseu, um homem abençoado, um homem de caráter. Aí lá, um asterisco lá na lápide, lá embaixo, faltou um milagre. Tem gente que carrega isso até hoje. Faltou um milagre. Está faltando algo na minha vida. Está faltando o plano se completar. Está faltando alguma coisa acontecer. Pastor, eu sinto que está indo tudo bem, mas falta algo acontecer, falta algo romper na minha vida. E às vezes a gente não entende o plano de Deus, e a gente fica tão desanimado que se der uma tartaruga para a gente cuidar, ela escapa da gente. O ditado não é esse, mas dá para você entender. E Eliseu tinha morrido com essa pecha de ter, faltou um, foram 13. Eram 13 milagres. Segundo de Reis, capítulo 13, verso 20, a Bíblia diz assim, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, o bando dos moabitas costumava invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Quando colocaram o morto sobre os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. 3 mais 1, 14. Por que eu estou dizendo isso? Porque o 14º milagre acontece depois da morte. Tem coisa que só vai acontecer na nossa vida quando nós entendemos, primeiro, a morte e a ressurreição de Cristo. Segundo, o efeito da morte, o que produz a morte e a ressurreição de Cristo na minha própria vida. A morte
para cada momento de morte, de ponto final, onde nós colocamos, Deus fala, tira o ponto, coloca a vírgula. Para cada morte, para cada coisa que eu digo, não tem jeito, Deus está me preparando para um novo nível. Deus está me preparando para cumprir tudo que Ele falou. Não era 14, não era porção dobrada. Deus não fez 13 milagres, porque Deus não faria mais um? Porque precisava morrer. A história de Deus não é igual a nossa. Significa que algumas coisas que você está passando, algumas coisas que nós estamos vivendo, elas são passageiras, são temporais. Sabe o que me chama a atenção no Salmo 23? Davi dizia assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Em nenhum momento Davi está dizendo assim, ainda que eu morra no vale da sombra da morte, ainda que eu fique o resto da minha vida no vale da sombra da morte. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Significa o seguinte, eu posso até morrer, se morrer vou para a glória, mas significa o seguinte, quando Deus está fazendo algo na minha vida, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou passar e vou sair do outro lado, muito mais forte, muito mais cheio de vida, muito mais cheio do Espírito, muito mais lapidado, muito mais maduro, muito mais cheio de graça, muito mais convicto de que Jesus é o Senhor, de que a história dele é o que vai prevalecer na minha vida. Aleluia. Significa que vai passar. Irmão, se você está vivendo um momento difícil na tua vida, deixa eu te dar uma notícia aqui, parece chover no molhado, mas vai passar. Vai passar. Você não vai viver aí, você não vai morrer aí. Vai passar e você vai chegar do outro lado, em outro nível, muito mais maduro, muito mais cheio de graça, muito mais lapidado, muito mais cheio da unção. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não diga que acabou, onde Deus disse, eu continuo escrevendo a história. É óbvio que eu não estou falando aqui de pecado. Porque o pecado tem consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu estou falando daquilo que não aconteceu como você planejou. Eu estou falando daquilo que não tem se cumprido, como você já recebeu palavras. Quantos aqui tem palavras de Deus na sua vida? Já receberam palavras de pessoas, do Espírito? Quantos aqui receberam isso? Você crê que veio de Deus? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus disse, se cumpre. Amém? O que Ele fala, se cumpre. Mas eu, em alguns momentos, perco essa história. Eu perco esse momento. Eu perco o time. E eu começo a desistir. Eu começo a achar, não, mas olha, está muito difícil, pastor. Eu vou ficar por aí. Quero mais saber de muita coisa, não. Deus não colocou um ponto final. Significa que vai passar. Salmo 84:5 diz assim, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido ou vale de lágrimas, faz dele um manancial. Olha o que ele diz, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Não parece incoerente? Eu estou passando por um lugar árido, mas por causa daquilo que eu carrego, por causa da história de Deus para a minha vida, por causa dos sonhos dele para mim, por causa dos planos dele para mim, eu transformo esse lugar num lugar de manancial. Ele continua, e as bênçãos o cobre a primeira chuva. E ele continua dizendo, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aleluia. Irmão, quando eu carrego, quando eu tenho convicção da história de Deus para a minha vida, eu posso andar no vale da sombra da morte, eu posso andar no vale de lágrima. A Bíblia está dizendo que esse lugar vai se tornar um manancial de Deus. Um manancial de Deus, porque a minha força não está em mim, a minha força não está enquanto eu tenho na minha conta, a minha força está no Senhor. O meu coração se encontra com Ele. Nós cantamos aqui hoje, céus e terra se encontram, alinhando os teus planos. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O plano de Deus não diz respeito a uma história escrita apenas por mão de homens aqui na terra. O plano de Deus diz respeito a uma história de Deus escrita por Ele, andada pelo Espírito e ativada pela fé. Então,
o vale árido vai ser manancial. Amém? Fala para o teu irmão assim, o lugar árido, com Deus, se transforma em manancial. Significa que tem coisa que você sonhou, que Deus colocou no teu coração. E você acha que nunca mais, não pastor, isso nunca mais, não é para mim. Passou. Pastor, eu tô velho já. Estou numa certa idade. Já foi o meu time. Talvez não tenha sido, não. Talvez o que você precise é encontrar com a história que Ele escreveu para você. E crer que aquele que começou a boa obra vai terminar. Agora, irmãos, quando o coração envelhece, a gente não consegue entrar onde Deus quer. O coração envelhecer não está relacionado à idade, está relacionado ao espírito de murmuração. Aquele irmão que fala assim, não vai dar certo, já viu? Quando você lembra do desenho da Iena Hard? Irmãos, dava uma agonia aquele desenho da dia, noite. Aí alguém falava assim, não, mas agora nós vamos lá e vamos conseguir. Não vai dar certo. Deus não te chamou para ser isso. Deus te chamou para voar como águia. Deus te chamou para andar pelo Espírito. Deus te chamou para vencer a morte junto com Ele. Amém. Lembro de uma outra história. Um grupo de missionários foi enviado para uma ilha distante também, uma tribo na verdade, porque estava tendo uma praga que estava matando todo mundo daquela ilha. Me pergunta se era uma tribo africana ou indígena. Era uma tribo. Acho que é africana. E os missionários foram enviados para lá. E eles montaram uma barraca de atendimento médico. E tudo que aquelas pessoas da tribo precisavam fazer era atravessar um rio que tinha para receber atendimento médico do outro lado e para ser curado. Só que tinha um problema. Aquela tribo dizia o seguinte: nós não podemos pisar nesse rio, porque esse rio está cheio de espírito maligno. E quem pisa nesse rio aí morre. E os missionários com a barraca, porque não tinha condição de montar a barraca do lado de lá, a tenda, com os medicamentos, com os médicos. E eles falavam, não, mas vem para cá. Não, 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 não. Eles falavam poucas palavras, não, não, não. Mas é só vir aqui, olha, o rio inclusive não é fundo. Não, não, se pisar aí vai morrer. E os missionários então ficaram em crise. E aí eles começaram a, vamos tentar convencer, porque eles vão morrer. Uma praga aí, o Covid da tribo lá. E aí, um deles falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a mão nessa água aqui. Aí o missionário foi lá, ele colocou assim a mão na água, ele bateu na água para dizer, ó, tá vendo? Ó, morri. E a tribo do outro lado do rio dizendo assim, ó, não, 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 não. Aí veio um outro que estava um pouco mais falando, vou fazer o seguinte então, eu vou pegar um pouco de água e vou lavar o meu rosto. Aí o missionário foi, pegou a água, lavou o rosto dele. Tá vendo? Eu tô aqui, ó, tô vivo. E aí a tribo do outro lado dizendo, não, não, não. Aí um terceiro missionário falou, vou ser mais ousado. Ele pegou e entrou no rio até a cintura. Tá vendo? Tô aqui, ó, não morri. E a tribo do lado de lá dizendo assim, não, não, não. E aí pensa na crise. As pessoas precisavam de remédio, não tinham. E aí um deles falou assim, eu vou fazer diferente. Ele pegou, ele entrou no rio, ele mergulhou. E aí a tribo do lado de lá ficou desesperada, falando, morreu. Agora ele morreu, porque ele entrou no rio, ele ficou um tempão lá. Morreu, morreu, e começou um alvoroço do lado de lá. Daqui a pouco ele sai do outro lado. E aquela tribo então entendeu que ele tendo mergulhado não morreu. Eles poderiam passar, que não morreriam. Por que eu estou contando essa história? Porque Jesus fez exatamente isso com a morte. Exatamente isso com tudo aquilo que impedia que a história dele se cumprisse na nossa vida. Jesus bateu na água. Jesus lavou o rosto. Jesus foi até a cintura. Por exemplo, quando nós olhamos para a filha de Jairo,
todos estavam dizendo o seguinte: ela está morta, ela está morta. Jesus falou: não, ela está dormindo. Está morta não. O que Jesus estava fazendo? Colocando a mão na água. E muita gente olhando para isso e dizendo: sabe o quê? Não. Às vezes tem tanta coisa acontecendo do nosso lado, e a gente precisa ir até o Senhor e buscar a presença dEle. Nós estamos vendo um milagre, mas do lado de lá do rio a gente está dizendo assim: não atravesso aí não. Não vou me envolver com isso. A viúva de Naim, Lucas capítulo 7, estava lá um caixão, provavelmente tinha um funeral. Aí Jesus vai e ressuscita o menino. Jesus estava lavando o rosto com a água da morte. E sabe como muita gente fez depois? Não quero nada com o Senhor. Lázaro, amigo de Jesus, estava morto há 3 dias. Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Manda tirar a pedra. Jesus estava com água na cintura. Sabe qual é o contexto que ele pegou? O contexto que ele pegou era assim: ó, tem mais jeito não. Já cheira mal. Jesus ressuscita Lázaro. E muita gente não creu no Senhor, mesmo vendo isso. Mas aí por fim, a Bíblia diz, ela mostra que Jesus mergulha no rio da morte. Eu sei que a história dos missionários ela não é a Bíblia. Mas entenda o seguinte: Jesus mergulha no rio da morte. E sabe o que Jesus estava mostrando? Que a morte não era o fim. Jesus estava mostrando que esse ponto final que nós colocamos não é o fim. Jesus estava mostrando para nós que aquilo que eu e você achamos que morreu, não é o fim. Jesus mergulha. Em João capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: eu sou a ressurreição. Essa é a gramática de Deus. Nós achamos que morreu, nós achamos que acabou, nós achamos que não vai dar certo, nós achamos que os sonhos eram da nossa carne, eram coisa da nossa cabeça, nós achamos que os caminhos escolhidos foram totalmente errados, porque deu um problema muitas vezes. E Deus está dizendo: não é assim, não fui eu que fiz isso. Talvez alguém tenha recebido uma notícia essa semana, dizendo assim: olha, acabou, não tem mais jeito. E eu quero dizer algo para você, irmão: Deus permite que alguns sonhos aparentemente morram. Ele permite isso. Mas Deus não quer cumprir o plano dele, quer. Mas primeiro Deus quer que a gente olhe para Ele. Primeiro Deus quer que nós glorifiquemos o nome dEle. Agora, por que algumas coisas demoram tanto, que parece até que morreram? Porque Deus tem planos mais altos que os nossos. Os meus planos, os planos dele são mais altos do que os meus. É como Ana. Ana queria muito um filho. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. Essa história está lá em Samuel. Eu quero um filho, me dá um filho. Aquela mulher era estéril. E ela parecia que aquilo nunca ia acontecer. Até que um dia ela faz uma oração dizendo: Senhor, eu entrego meu sonho. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir o Senhor na sua casa. Deus falou: ok. Aí a gente falou a mesma língua. Você quer um filho, eu quero um Samuel. Fala para o teu irmão assim: você quer um filho? Fala: você quer um sonho? Fala: mas Deus quer um Samuel. Deus tem sonhos maiores. E Deus permite algumas situações de crise para que a gente aprenda no processo. O processo transforma a gente. Deus permite que os sonhos sejam adiados para que nós aprendamos a entregar os sonhos para Ele. Às vezes nós estamos diante das coisas, mas elas não acontecem. E sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que entregar. Sabe qual era o sonho de Abraão, digamos assim? Era só isso, mas Abraão tinha um Isaac. Deus deu um Isaac para ele, na sua velhice. E quando parecia que tudo ia dar certo, que tudo agora nós somos uma família feliz, vamos dar certo, e vamos conquistar a terra, e vamos, aleluia. Deus fala: agora entrega o Isaac para mim. Era o sonho. Mas é o meu filho. Não, não é o meu filho. Deus estava dizendo: é o meu filho.
Mas é a minha família. Deus está dizendo, não é a minha família. Mas é a minha história. Deus está dizendo, não é a sua história, é a minha história. É o meu plano. É a minha vontade. Entrega. Para cada semente que você entrega, você recebe outra. Certamente nós sabemos a história. Deus não matou Isaac, nem permitiu que Abraão matasse. Mas Deus permitiu que Abraão entregasse. Assim como foi com Ana. Sabe, querido, parece que quando a gente está passando por algumas coisas, a gente tem dificuldade de entregar. Ana, sabe quantos filhos Ana recebeu depois? 5 filhos. 5 filhos. Mas quando a gente está passando por um momento de luta na nossa vida, por um momento onde a gente está sendo afrontado, por um momento onde a gente parece que não tem muita fé, quando alguém vem e fala alguma coisa, parece que até soa mal. A pessoa parece uma intrusa na nossa vida. Diante da dor, a gente deixa de crer e coloca uma pedra, como a que foi colocada diante do túmulo de Lázaro. Ninguém entra mais nessa tumba, morreu, acabou. Isso é um problema meu com Deus. Não é, porque você não deixa Deus também entrar. E quando alguém tenta entrar, a gente fala assim, essa pessoa não está me respeitando. Não está respeitando o que eu estou passando. Olha o que ele está falando para mim. Até que chega um intruso chamado Jesus. Aí Jesus fala, morreu? Morreu, Senhor, faz 3 dias. Tira a pedra. Mas, Senhor, está cheirando mal. Tira a pedra. Mas sabe o que é, Senhor? Tira a pedra. Fala para o teu irmão assim, Jesus mandou tirar a pedra. Senhor, eu não sei o que acontece, a minha fé preventiva sempre funcionou. Eu orava antes e depois o Senhor preparava o caminho, mas agora eu orei antes e não deu certo. Porque e agora, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso agir em fé, eu preciso andar em fé, eu preciso crer que o Senhor tem planos para mim e eles vão se cumprir. Era Marta e Maria, Jesus chega ali, Jesus, podia ter chegado antes, né? Não lê o WhatsApp, não? Porque eu vi aqui que o senhor apareceu online, mas não respondeu. Sabe quantos e-mails eu mandei para o Senhor antes que o pior acontecesse? Muitas. Vou traduzir no evangeliquez. Sabe quantas vezes eu orei, Senhor, para que não acontecesse isso que está acontecendo agora, e o Senhor não me respondeu? Uma oração, não senti nenhum arrepio, não mandou nenhum anjo pequenininho assim. Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu sonho não tinha morrido, a minha história não tinha acabado, essa tragédia não tinha acontecido. Certamente elas estavam dizendo para as pessoas assim, nosso amigo Jesus vai chegar. Inclusive, estou dizendo, Jesus já está na minha casa. Parceiro, toma café junto. Talvez Marta já disse assim, inclusive é tão amigo que eu já dei até uma bronca nele uma vez, né? Mandei ele ajudar a arrumar a casa ali, que eu estava tarefado. Era íntimo, imagine contando para todo mundo, não. Jesus pode faltar no velório, pode faltar no hospital aí para qualquer pessoa, para nossa família não. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos íntimos, inclusive eu acho que nós somos mais importantes até do que esses caras que andam com ele aí. Os discípulos. Aí Jesus chega atrasado. Acabou o meu sonho, acabou tudo. Sabe aquela narração que a gente ouviu uma vez da Fórmula 1? Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Morreu. Não deixe o relatório da morte fazer você colocar uma pedra sobre a tua vida. Porque Jesus ressuscitou. E os sonhos dele continuam vivos. E os planos dele continuam vivos. E a palavra dele continua viva na sua vida e na minha vida. E sobre a nossa família. Não diga nunca mais. Você não sabe o que Deus quer fazer. Se você permanecer com essa pedra, um milagre não pode acontecer. Os sonhos não podem ressuscitar. Tirar a pedra significa ativar o poder da ressurreição. Eu sei que às vezes a gente não tem força para isso, mas não é por força,
É por fé. É por fé. Sabe o que eu sinto quando eu estava orando sobre isso? Eu senti que tem pessoas que têm tantas palavras de Deus, que vão edificar tanto a igreja. Pessoas que vão ser instrumentos de Deus para a igreja, para o reino, na vida de pessoas. Mas que em algum momento colocaram uma pedra e disseram, olha, isso aqui morreu, acabou a história. Olha, pessoas que Deus colocou tantos projetos e sonhos e palavras. E a pessoa disse assim, não, eu acho que já passou o tempo, não é para mim. Eu vou colocar uma pedra diante disso, porque afinal de contas faz 3 dias que está morto. Já cheira mal. Pastor, tem coisa que cheira mal, é melhor não mexer. Nesta manhã, os sonhos de Deus na sua vida serão ressuscitados. Os sonhos, as palavras serão relembradas em nome de Jesus. Eu sinto que tem pessoas aqui que vão lembrar de palavras que foram ditas há 10 anos atrás, que foram ditas há 15 anos atrás. Vai dizer, eu nem lembrava mais disso, mas Deus vai te lembrar da situação, da pessoa, das palavras, e vai dizer, olha, eu não voltei atrás. Eu não voltei atrás. Deus colocou um sonho no teu coração sobre questões ministeriais da sua família, da sua casa, daquilo que Deus tem te chamado para fazer, mas a coisa foi apertando, e você falou, não, isso aí acho que é da minha carne. Não, é do Espírito, e o Espírito vai te revelar, amém? Não é porque eu estou dizendo aqui, é do Espírito e acabou, não é isso, é do Espírito porque Ele vai te mostrar, porque você vai sentir o Espírito Santo falando com você. Você vai sentir o Espírito Santo falando com você. Você vai sentir o Espírito Santo ativando isso. Não diga nunca mais. Repita comigo, repita o teu irmão assim, não diga nunca mais. Fala, você não sabe o que Deus quer fazer. Tirar a pedra significa fé ativa. A fé que ativa o poder da ressurreição. Quantos querem isso nessa manhã? Quantos querem andar na ressurreição de Cristo? Na vida de Deus. Amém? Estávamos mortos, irmãos, nós nem merecíamos essa vida que o Senhor nos deu, mas Ele nos deu. Ele nos deu. É a vida dEle, é o plano dEle, são os caminhos dEle, são os sonhos dEle. Amém? Eu quero que você receba isso por fé. Quero que você receba isso por fé. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Existem vários sonhos que Deus quer ressuscitar na tua vida. Alguns parecem ser pequenos, outros grandes, mas são sonhos em Deus. Joel capítulo 2 fala que quando nós somos cheios do Espírito, nós vamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Não é sonho de bobagem, não. Como eu falei no começo, a minha casa, o meu carro. Deus pode até te dar um carro, pode até te dar uma casa, oro para que dê. Mas não é isso. São os planos que Ele preparou para você. Se nesse plano tiver uma casa bem bonita para você receber os irmãos e ter uma célula e muita gente ser transformada, amém. Que Deus te dê uma casa muito grande, muito maravilhosa, muito bonita. Se nesse plano tiver uma casa na praia para você ter comunhão com a sua célula, com os irmãos, amém. Lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Estou brincando, mas eu não sei o que Deus tem, o que Deus sonhou para você. Eu sei que tem pessoas aqui que vão viver todos os planos que o Senhor preparou para a sua vida. Basta você crer. Basta você ir até Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Queria orar nessa manhã, primeiro ativando essa palavra. Ativando por fé. E você ora também ativando essa palavra por fé. Após isso, a gente vai ter um tempo de orar e profetizar na vida uns dos outros. Profetizar o quê? Os sonhos e os planos de Deus se cumprindo, segundo a vontade dEle. Talvez Deus te dê algumas palavras específicas, eu não sei. Mas Deus é Deus. Deus pode fazer isso. Mas eu quero orar para que Deus ative essa palavra. A Bíblia diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus vai te trazer à memória. Deus vai te trazer palavras. Deus vai te trazer sonhos.
pareciam que não iam mais se cumprir. Sonhos dele. Você vai sentir convicção no Espírito de que não é a tua carne, não é a tua vontade apenas, não é apenas o teu desejo. São os planos dele, sonhos dele. É a vontade dele, é o caminho dele, é a vida dele. É o que ele escreveu a nosso respeito. Não é o que nós estamos tentando desenhar. É o que ele escreveu a nosso respeito. Deus está dizendo, olha, eu coloquei vírgula na frase. Não é ponto final. Tem uma história minha sendo escrita sobre a tua vida. Essa história não acabou. Essa história não acabou. Essa história não acabou. A história do Senhor não acabou. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez seja um momento difícil, mas tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai cooperar para que a história de Deus aconteça. Apenas deixe Ele conduzir o barco. Comece a orar no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar para que essa história, que não é a nossa, para que esse caminho que não é o nosso, se cumpra em nossa vida. Senhor, o Senhor é tão poderoso e misericordioso, o Senhor tem tantas palavras, Pai, liberadas sobre a igreja, e nós nos alegramos nisso. Mas eu quero orar, Senhor, primeiro para que, sobre a vida dos meus irmãos, o poder da ressurreição, o poder da vida de Deus, possa interferir, Senhor, nessa história que nós interrompemos. Para que possamos de fato, Senhor, viver tudo que o Senhor falou a nosso respeito. Senhor, eu não sei quais foram os projetos, quais foram as palavras liberadas, mas o que eu sei é que o Senhor é fiel e justo para cumprir. O Senhor é fiel e justo para ativar. Quando o Senhor criou o homem, Pai, ele era apenas uma figura de barro, mas o Senhor soprou vida. O Senhor liberou uma palavra e uma história, e aquele homem então passou a se tornar ser vivente. Senhor, sopra a tua vida, sopra a tua palavra sobre o coração de cada um dos irmãos aqui. Sopra, Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer à lembrança sonhos. Que o Senhor possa trazer à lembrança palavras. Que o Senhor possa trazer à lembrança verdades liberadas em algum momento da nossa vida, ou que talvez estejam sendo liberadas hoje, Senhor, e possa ativá-las pelo poder da tua palavra. Nós oramos, Senhor, e desde já recebemos em fé isso. Desde já recebemos em fé. Queremos que a nossa vontade e os nossos caminhos estejam alinhados com a tua vontade, com os teus caminhos. Que os nossos projetos e sonhos estejam alinhados com os teus projetos e com os teus sonhos, porque o que desejamos é o que o Senhor tem para nós. Não desejamos a nossa vontade, queremos a tua, que é melhor, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu oro para que muitos irmãos que entraram desanimados, com uma pedra diante da sua vida, dizendo, olha, eu estou fechado aqui dentro e eu não quero mais sair. Para que muitos irmãos hoje ouçam a tua voz e removam a pedra. E removam a pedra. Senhor, assim como foi com Lázaro, a história dele não havia acabado. Ainda que ele tenha morrido, a história dele não havia acabado, porque o Senhor não havia chegado lá ainda, porque o Senhor não havia dado a palavra final. Senhor, nós queremos viver a história que o Senhor tem para nós, sonhar os sonhos que o Senhor sonhou para nós, e não interrompê-los, Pai. Senhor, nos ajuda a tirar essa pedra. Muitos irmãos estão aqui hoje com uma pedra diante dos seus sonhos, que estão dentro de uma tumba, dizendo, olha, já cheira mal, não adianta mais.
Senhor, nós queremos ouvir em nosso espírito a tua voz, remove a pedra. Porque o Senhor um dia mergulhou no rio da morte e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que crê no Senhor tenha vida e vida em abundância. E nós queremos a tua vida em nós, Senhor. Queremos a vida do teu Espírito em nós. Ativa isso sobre a igreja. Ativa isso sobre a igreja nesta manhã. Ativa esta palavra. Fala aos corações. Espírito Santo, a tua voz é inconfundível. A tua voz é inconfundível. Fala o nosso coração, Senhor, nós pedimos, rogamos a tua presença. Fala como o som de muitas águas, mas que ao mesmo tempo é inconfundível. Fala o nosso coração. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, inaugura um novo tempo. Um novo tempo. Um novo tempo. Hoje calabalamasuriana lamas. Deus vai falando com você. Sabe se o João tem alguma coisa para compartilhar? Eu sinto a gente fazer algo agora aqui, enquanto a gente está em espírito de oração ainda, mas nesse mesmo espírito. Vá perto de alguém e ore por essa pessoa, pedindo para que os sonhos de Deus sejam ativados na vida dela. Ore concordando com a palavra de Deus. Amém? Ore concordando, não é os sonhos dela. Realize tudo que ela quer, não é isso. Senhor, que os seus sonhos se cumpram na vida dessa pessoa. Que ele entenda os seus caminhos. Que ele tire a pedra. Amém? Ore nesse sentido, profetize. Se Deus te der alguma palavra específica, fale essa palavra específica. Mas faça isso agora. Amém? Pode sair do seu lugar, pode procurar alguém. Nós queremos orar, ativando isso agora. Ore junto com alguém, pode ser quem está do seu lado, pode ser alguém do outro lado da igreja. Oh, Shekalabassuri Manaye. Shekalamanaraye. Sinto que tem pessoas aqui que Deus está abrindo o ventre. Deus está curando de esterilidade nessa manhã.